Queridos irmãos, quero cumprimentar você com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o presbítero Felipe Ferreira e nós estamos juntos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, continuando os estudos das lições bíblicas, a Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Hoje nós temos uma aula muito especial e eu não quero perder tempo, já começar a falar com você a respeito desta aula. Mas antes, gostaria de te avisar que esses slides, os slides que você vê aí na sua tela, os slides que eu elaborei para esta nossa videoaula, estão disponíveis aqui na descrição do vídeo. Você pode clicar e baixar gratuitamente para você ler, acompanhar conosco aqui no nosso estudo bíblico, mas também usar, na sua sala de aula. Eu estou muito feliz em ter você de volta, sabendo que Deus, com toda certeza, vai nos iluminar e nos ajudar a chegar até o final dessa série de lições, tirando de cada uma dessas preciosas lições aquilo que o Senhor tem repartido com o corpo da igreja, o corpo assembleiano em todo o território nacional e fora dele. Meus irmãos, nós temos que entender uma coisa muito importante, porque a aula de hoje ela vai tocar em muitos assuntos. Aliás, ela vai elaborar a respeito de um tema, mas vai tocar em muitos assuntos. Numa ocasião bem específica da narrativa do livro de Atos, Lucas vai trazer para nós uma história para lá de curiosa. E a gente vai se debruçar em torno dela, porque ela merece muito da nossa atenção, e nós vamos tirar desse caso alguns dos mais preciosos insights para a vida cotidiana do crente que deseja servir e agradar a Deus. Porque a igreja primitiva não era imune às ciladas de Satanás. Não é porque essa igreja estava recém-inaugurada, ela havia nascido há poucos dias, estava em franca expansão, em rápida e acelerada motivação dos seus irmãos, que ela era completamente imune. Não. Satanás sempre procurou semear mentiras entre o povo de Deus. E quando a gente fala sobre Satanás e mentira, nós estamos falando aqui daquilo que ele é próprio, daquilo que ele mais faz, do que ele mais sabe fazer, daquilo que ele mais cumpre com excelência. Satanás é um mentiroso profissional, então muitas vezes ele age pelo coração não vigilante dos membros, e essa lição fala muito a respeito disso. O caso de Ananias e Safira é um alerta para todos os tempos. Por quê? Porque a história mostra que o engano pode entrar na igreja por dentro. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que essas duas pessoas, este casal, Ananias e Safira, eram da igreja primitiva. Congregavam, eram irmãos, estavam na igreja dos apóstolos. E ainda assim, por falta de vigilância, algo terrível aconteceu. Mas Deus tratou isso de forma rápida e nos trouxe, e a partir dessa atitude, estabeleceu um princípio. Bom, você já deve ter visto aí no título da lição, a lição de número 6, uma igreja não conivente com a mentira. O textuário nos disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade? A verdade prática nos diz, como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Eu grifei aí no slide, por que encheu Satanás o teu coração? É interessante que foi uma influência direta do inimigo. Pedro vai identificar e vai repreender Ananias por conta da legalidade que ele havia dado a Satanás. Queridos, corações cheios sempre vão transbordar. Corações cheios do Espírito transbordam verdade. Corações dominados por Satanás transbordam mentira. Então nós temos que entender isso. A boca vai falar daquilo que o coração está cheio. A boca é o sangrador, numa perspectiva de açude, é onde há a vazão da água, no caso do cheio até transbordar. Então nós vamos entender bastante isso, porque a palavra-chave da lição de hoje é justamente mentira. A mentira de um casal colocou em risco a unidade e a verdade no seio da igreja. Nós conhecemos essa história. O texto que traz fundamento à lição de hoje nos fala a respeito disso. Havia um verdadeiro movimento de comunhão, de partilha entre os crentes da igreja primitiva, e eles vendiam
e davam e doavam suas propriedades uns aos outros, a fim de que não houvesse falta entre nenhum dos irmãos. E este casal específico, eles resolveram vender uma propriedade. Mas ao invés de trazer e lançar aos pés dos apóstolos o valor adquirido por aquela propriedade, eles acharam por bem mentir ao santo homem de Deus e foram desmascarados e punidos pelo próprio Deus. Então a gente tem que entender isso. O que é a mentira? Pode ser que você não saiba, mas mentira é a distorção consciente da verdade. Então, mentir é um ato consciente. Todo mentiroso mente e sabe que mente. Então, a mentira é quando alguém fala ou age com a intenção de enganar, ocultar fatos ou criar uma falsa impressão. Então, a gente tem que entender, porque às vezes a gente confunde um pouco a perspectiva de mentira. Então, vamos definir de forma muito clara aqui o que é e o que não é mentira. A mentira é, sim, falar algo que não é verdadeiro, omitir informações importantes na intenção de enganar, fingir sentimentos ou realidades que não existem e manipular a verdade para benefício próprio ou prejudicar outros. Isso é o que a mentira é na sua forma mais literal. Agora, tem algumas coisas que nós temos que entender que não é mentira. Por exemplo, manter o silêncio. Nem todo silêncio é omissão. E nem todo silêncio com omissão é mentira. Às vezes, guardar um segredo para proteger alguém ou não responder imediatamente não significa mentir, mas significa agir prudentemente. Também, expressar opinião ou ter uma memória imperfeita não é necessariamente mentir. Isso é interessante porque, às vezes, a gente lembra de um fato e não lembra ele na integridade. Às vezes, reconta a partir do que a gente lembra, mas às vezes o fato nem foi daquela forma, porque a mente modifica lembranças. Então é muito importante a gente entender. A mentira é algo intencional. E quando a gente olha para isso, ou seja, né, a honestidade não exige dizer tudo o tempo todo, mas sim criar falsidade intencional. Então toda falsidade intencional, ou seja, a intenção de ser falso, isso nós podemos caracterizar como mentira. E tem muita gente andando na mentira e às vezes nem sabe. Então a gente lança essa provocação. Como saber se eu não estou vivendo na mentira? Porque viver na verdade é completamente diferente de viver na mentira. Viver na verdade é ter um coração aberto a Deus e ao Espírito. Efésios 4:25. É ter honestidade em palavras e ações. Provérbio 12:22. É ter transparência na comunhão com a igreja. Atos 5:11. É ter temor reverente que evita o pecado. Atos 5:11. É ter compromisso firme com a santidade e a integridade. Efésios 4:25, Provérbio 23:23. Então, isso é andar na verdade. O oposto disso é andar na mentira. Então, andar na mentira é ter um coração influenciado por Satanás, que é o pai da mentira. É ter o engano e a falsidade disfarçados em si. É ocultar ou dissimular quem ameaça a unidade. É subestimar a astúcia do inimigo e ceder ao pecado. É busca de vantagem pessoal a custo da verdade. Se eu vou beneficiar, que mal tem? Tem muito mal. E nós vamos descobrir na lição de hoje. Então, viver na verdade é seguir a luz de Deus. Viver na mentira é abrir caminho para o inimigo dentro da igreja. É abrir as portas da nossa casa, da nossa vida, da nossa congregação para Satanás. Então, a mentira não é um pecado isolado, mas uma brecha que permite a atuação do diabo em nossas vidas e na igreja. Quando optamos por mentir, mesmo em detalhes aparentemente pequenos, estamos deixando o inimigo influenciar nosso coração e corroer, a unidade e a santidade do corpo de Cristo. Queridos, é literalmente agir por influência de Satanás. É ser um agente infiltrado do inimigo no meio da congregação dos santos. Então a gente vai ver isso, que a mentira, ela faz crescer. Né? A mentira faz crescer, né? Aquilo, usando como plano de fundo a fábula do Pinóquio. Quem não conhece, né? Toda criança conhece, a gente conhece bem. Conforme ele mentia, o corpo denunciava porque o nariz crescia. Então, muito mais do que o nariz do Pinóquio, né? A mentira faz crescer algo bem pior. A mentira faz crescer o domínio do inimigo em nosso coração. Quem mente consciente e vive e tolera a mentira no seu dia a dia, faz crescer Satanás dentro de si.
Então nós temos que entender isso, queridos. Não é fábula, é Bíblia. Quando mentimos, damos lugar a Satanás. Efésios 4, 27. E isso não só fere o nosso testemunho, como também enfraquece a igreja. Porque a igreja é um corpo. Então, nós temos que entender que não deixamos a mentira crescer dentro de nós. Que o que cresça em nós seja a verdade e a transparência e o amor de Cristo em sua vida. A introdução vai nos contar justamente isso. Um casal aparentemente despretensioso achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja. E aí a introdução nos diz que é possível que um crente não vigilante esteja a serviço do diabo. Estar a serviço de Satanás, queridos, não significa deixar de ser crente, mas sim a triste realidade quando alguém permite que o mal domine suas decisões e atitudes, ferindo a comunhão com Deus e prejudicando a igreja. Isso é estar a serviço de Satanás. Isso é agir por influência maligna. Então, o comentarista vai abordar toda essa teologia a respeito do tema, trazendo profundas reflexões para nós, usando a igreja primitiva como plano de fundo, mas trazendo para nós preciosas lições que não passam. Então, o diabo, o pai da mentira, é da natureza satânica mentir. Satanás está por trás de toda mentira e engano. Ele é o pai da mentira. E Pedro vai desmascarar Ananias dizendo como você deixou Satanás encher o seu coração. Queridos, nós temos que entender que mentir não é apenas algo que Satanás faz ocasionalmente, mas é o seu modo de ser, é a essência da natureza dele. Uma vez eu ouvi um estudo bíblico de um certo pregador, de que a linguagem que Deus fala, a linguagem materna, né, de Deus, vamos colocar assim, é o amor. É a língua que Deus fala, é o amor. E a gente tem que se relacionar com Deus na linguagem dele, e ele deseja se relacionar conosco nessa linguagem. Esse amor, que não é esse amor nosso, humano, passageiro, limitado, não, é um amor que transcende, né? Um amor que se entrega. O amor é o que o amor faz. E Satanás também tem o seu próprio idioma. E o idioma de Satanás, a língua que ele fala, queridos, é a língua da mentira. A expressão pai da mentira, indicada e falada pelo próprio Cristo, indica que ele é mentiroso original. E ele é a fonte de todas as mentiras. Satanás mentiu pela primeira vez para enganar Eva lá no Éden, contradizendo diretamente a palavra de Deus, de forma descarada, de forma maligna. E a partir desta mentira, ele leva a humanidade ao pecado, e a consequência disso, a morte espiritual. Então, Satanás é chamado de pai da mentira porque foi o primeiro a mentir. O primeiro, quem inaugura a mentira na narrativa bíblica e na história, muito provavelmente não, com toda certeza, da humanidade, foi Satanás, porque ele foi o primeiro a mentir e gerar a mentira no mundo. Então, no Jardim do Éden, Satanás usou a mentira para enganar o primeiro casal, Adão e Eva. E trouxe consigo a entrada do pecado e da morte espiritual e física para toda a humanidade. Nós sabemos bem disso na queda em Gênesis 3. Agora a gente vai ver um paralelo interessante, porque neste ponto, na história de Ananias e Safira, no início da igreja, Satanás novamente utiliza a mentira para enganar mais uma vez um casal e mais uma vez trazer morte. Mas dessa vez, a consequência foi morte literal deles. Eles pecaram e morreram, com o juízo imediato de Deus, apontando para a seriedade do pecado e a sua rejeição divina. Olha só, irmãos, que coisa interessante. 2 casais, 2 mentiras, um mesmo padrão espiritual. O engano de Satanás, que traz morte e, consequentemente, a separação de Deus. A gente vê que Satanás, queridos, ele é ardio, porque ele não se cansa. Porém, uma coisa deve nos chamar a atenção. São as mesmas estratégias sempre. Desde o mundo é mundo, Satanás cria o mesmo laço em torno da humanidade. E nós precisamos entender isso. E nós precisamos repreender isso. E nós precisamos declarar a palavra de Deus, a verdade de Deus em nossas vidas. Então, a mentira como ardil maligno, Satanás, não obrigou nem forçou Ananias a mentir, mas evidentemente plantou a semente do engano e da mentira no seu coração. Então, 2 coisas que não são em si mesmas pecaminosas, que ele flertou, né, com essa possibilidade de fazer algo bom, mas fez isso com intenções erradas.
Então, mesmo uma coisa boa em si mesmo se tornou pecaminosa. Quando busca a intenção, buscou isso com a intenção errada. E uma vez que se faz isso, então o pecado ele é gerado. Então, fazer o bem com a intenção errada, querido, pode se caracterizar como pecado. Especialmente quando a motivação é oculta. A motivação por trás daquela ação é egoísta, enganosa, ou contrária à vontade de Deus. Então, na Bíblia, o pecado não está apenas nas ações externas, mas no coração e na intenção por trás delas. No caso de Ananias e Safira, eles pareceram agir para o bem. Foi o que eles fizeram? Não, vou doar parte do dinheiro. Mas a intenção deles não era aquela. Era mentir, enganar a igreja, desejando reconhecimento e prestígio pessoal. Então, por que você faz o que você faz da maneira que você faz? Você já parou para refletir a respeito disso? Já parou para pensar a respeito disso? Por que é que eu faço isso? Por que é que eu faço? Perdão. Por que é que eu faço as coisas que eu faço da maneira que eu faço? Por que eu sirvo a Deus do jeito que eu sirvo? Eu trato as pessoas do jeito que eu trato? Então, encontrar a motivação por trás de todas as nossas ações é essencial, querido. Pois é possível fazer algo aparentemente para Deus, mas sem Deus no coração. É assustador, mas é verdade. Paulo alerta que as obras sem amor ou com motivos errados perdem seu valor. O juízo das obras, nós conhecemos bem o texto bíblico. Todas as obras vão passar pelo fogo, mas aqui são aquelas obras toleradas que trarão para nós o resultado disso em galardão. Mas as obras originalmente pecaminosas, elas são para a condenação daqueles que a praticam. Então nós temos que entender que nós não podemos subestimar o inimigo. O apóstolo Paulo orienta os crentes a perdoarem e não guardarem nenhuma raiz de amargura. Se por um lado não podemos subestimar o inimigo, visto ele ser derrotado na cruz, por outro lado, não podemos subestimá-los. Paulo orienta aos crentes a se revestirem de toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas. É interessante isso, irmãos, porque desde o jardim do Éden, o diabo tem usado o mesmo método milenar para derrotar homens e mulheres. Qual é ele, irmão Felipe? O engano pela mentira e o ataque à comunhão de Deus. Ao longo da história, incontáveis pessoas foram derrubadas pelas ciladas nessa batalha espiritual que não tem fim e que se estende até o dia de hoje. Então, a vitória, porém, o jeito certo de ganhar essa batalha, ela se fortalece na mesma maneira sempre, que é a vigilância. Como é que eu venço os enganos de Satanás, seus grilhões, seus ardis? Como é que eu venço suas intenções vigiando? Então a Bíblia nos convoca a vigiar e orar para que nós não venhamos assim cair em tentação. E Efésios vai deixar isso muito claro no capítulo 4, verso 27, não deis lugar ao diabo. Não dá lugar ao diabo, queridos, é justamente não se deixar ser cheio. Como disse Pedro a Ananias, por que você deixou que Satanás enchesse o seu coração? Olha só que coisa interessante. Então, a vigilância espiritual significa estar alerta, consciente das realidades espirituais e dos perigos que Satanás representa, resistindo às suas ciladas com oração, santidade e firmeza na palavra de Deus. Então, nós vamos agora para o segundo ponto, falando um pouquinho sobre o cristão e a mentira. Nós desmascaramos Satanás, o seu modo de agir, e como a sua língua original é a mentira, mas agora nós vamos olhar para os crentes que escolhem mentir. E esse é o ponto que abre esse segundo tópico. Mentir é uma escolha. Mentir é uma escolha que envolve natureza moral. Todos nós sabemos, queridos, que mentir é, antes de tudo, uma escolha consciente do cristão. Não é um erro involuntário. Eu menti sem querer. Não tem como. Não existe essa possibilidade. Então é uma escolha. Mentir é uma escolha pela mentira. E ela traz consigo consequências espirituais seríssimas, pois abre espaço para que o inimigo atue e destrua o testemunho do cristão. Irmãos, não tem nada pior do que um crente pego na mentira. Eu acho que qualquer pessoa, mas um crente, irmãos, pego na mentira, ele não só manchou o seu próprio nome, mas ele destruiu o seu próprio testemunho. O testemunho daquele que se diz
crer e pertencer a Jesus Cristo. Então, quando o cristão escolhe mentir, ele opta para contrariar a vontade de Deus para a vida humana, implicando responsabilidade moral por essa decisão. Então, quando o cristão escolhe mentir, ele não apenas peca contra Deus e os outros, mas também concede espaço para Satanás agir na sua vida. Ele acha que está tendo e obtendo algum tipo de vantagem, quando, na verdade, o que ele está fazendo é escancarando as portas do seu coração para que Satanás entre e faça morada. Isso é assustador, irmãos, e precisa ser visto com muita seriedade por nós. Porque a consciência moral da mentira inclui essa legalidade, ou seja, uma permissão espiritual para Satanás agir, pois ele se aproveita da falsidade, da desobediência, para operar na vida e na comunidade dos crentes. Porque uma vez Satanás se infiltra no ambiente, é interessante, irmãos, que nós estamos falando da igreja primitiva, uma igreja perseguida. Então o império a perseguia, a sociedade religiosa da época a perseguia, havia perseguições de todas as formas, mas eles se fortaleciam na unidade. Então, Satanás diz, eu entendi a arma está na unidade, então eu vou me infiltrar no meio deles. Por meio de quem? Do coração daqueles que não vigiam. Então, mentir é um ato grave de rebeldia contra Deus, que entrega a sua alma à escravidão do inimigo e a destrói, tudo que a verdade poderia edificar. Tudo que a verdade poderia edificar. A mentira destrói em um momento. Então, eles foram atraídos pela mentira. Eles quem? Ananias e Safira. Tomaram decisões livres e, por outro lado, sofreram implicações sérias das suas decisões. É possível que, ao verem que os demais crentes estavam fazendo essas ações, louváveis, doando seus bens, eles desejaram também participar desse movimento. Só que eles queriam duas coisas: ser louvado pelo povo, olha como eles também são generosos, mas queriam aproveitar esse movimento de venda de propriedade para obter lucro. E pior, mentir para com Deus. Queridos, esse casal não foi pressionado, não houve uma campanha, venda e dê para Deus, ninguém estava pedindo, ninguém estava exigindo, isso era voluntário. Mas eles escolheram voluntariamente mentir e sofreram suas consequências. Então, qual era o plano? Eles pensavam em obter uma vantagem dupla. De um lado, o prestígio e a aprovação da igreja, ao parecer generoso, e do outro lado, manter parte dos recursos para seu próprio benefício material. Seu interesse estava em obter lucro pessoal, sem perder o status de generosos, misturando a aparência da piedade com a mentira. Então, a mentira nunca vem sozinha. Geralmente, ela anda acompanhada de outras atitudes e pecados, como a ganância, o orgulho, a hipocrisia, o engano e, principalmente, a falta de arrependimento. Então, o mentiroso, querido, ele não mente só porque ele tem um pecado, mas muito provavelmente a mentira já é a somatória de vários outros pecados e comportamentos pecaminosos que dominaram a sua mente, o seu coração, as suas mãos, o seu agir. Então, o resultado disso são duras consequências. Ananias e Safira não pensaram nas consequências das suas ações, não mediram o risco e foram terrivelmente repreendidos e passaram de salvos para culpados e para desmascarados na presença da igreja. Então, o movimento fervoroso da igreja primitiva, com manifestações claras dos dons do Espírito e forte comunhão entre os irmãos, não os impediu, irmãos, de agirem com mentira e engano, porque a decisão deles foi uma escolha individual, movida pela ganância e pelo desejo da aparência. Então, isso mostra que, mesmo em meio a um ambiente espiritual poderoso e reservado para a verdade, o coração humano pode ser seduzido pela desonestidade e pela falsidade. O fervor coletivo não anula o pecado no nosso coração. Não. Então nós temos que entender isso. Mesmo cercados pelo poder de Deus e pela comunidade da fé, a mentira pode persistir enquanto houver resistência interior. Escolha contrária e ausência de arrependimento sincero. Não, eu estou nesse lugar aqui, mas esse lugar não está em mim. Porque o que transforma não é o espaço, irmãos. O que transforma é nós abrirmos a nossa vida
para a presença de Deus e para a sua maravilhosa palavra. Então, a humildade é a chave fundamental para vencer a mentira. É quando pecamos, aliás, a mentira e qualquer pecado em nossa vida. Porque é reconhecer que não somos nada diante de Deus, nos coloca essa posição de dependência total a Ele, abrindo, então, sim, espaço para que o Espírito Santo nos revele a verdade, inclusive a verdade do nosso coração. Queridos, sem humildade, nós podemos facilmente justificar nossos erros. E eu vejo muita gente assim, que tem muita dificuldade de assumir sua responsabilidade e colocar às claras o próprio erro. Daí o mandamento, né? De confessar os pecados uns aos outros, para que sejam perdoados. A humildade de você se abrir e revelar a sua falha, a sua falta. Então é interessante isso, porque traz para nós um sentimento muito claro que reflete muito no que é a realidade da sociedade brasileira hoje. Essa tirinha, ela fala o seguinte: como andam as coisas no país, deveriam prender todos os responsáveis. A mãe fala isso, né, assistindo o jornal. Aí o menino responde assim: quando iremos nos entregar? Olha só que coisa interessante, né? Ele reconhece que talvez ele também seja um responsável por tudo isso. É preciso humildade para encarar a verdade sobre nós mesmos. Então nós temos que reconhecer que a culpa é nossa, irmão. A culpa é nossa, a culpa é nossa. Não é do político, não é da mídia. Não, isso é só o resultado da culpa, do pecado, da forma distorcida que a queda nos deixou. Então nós temos que entender isso. Esse exercício de humildade nos liberta da hipocrisia. Não é o outro, não é alguém, sou eu. Eu é que tenho que mudar. Porque eu sou dependente. Bom, para a gente concluir, a igreja aqui repele a mentira, né? Uma igreja temente. Lucas destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxeram um grande temor para dentro e fora da igreja. E aí o comentarista vai explicar que esse temor não era medo, mas trouxe respeito. As pessoas, opa, tem uma coisa aqui. Isso é sério. Isso é sério. Deus está vendo as nossas ações. Deus está percebendo as nossas atitudes. Então, a ação de Deus ao julgar Ananias e Safira foi para estabelecer um princípio claro e inquestionável. Na igreja de Cristo, a mentira e a desonestidade não têm lugar e serão seriamente confrontados. Não tem. Não teve e não tem. Hoje, agora, nos nossos dias, o juízo divino, naquele momento, não foi apenas punitivo, mas também educativo e preventivo, para preservar a integridade da comunidade e advertir contra a tolerância ao pecado, especialmente o pecado da mentira. É um princípio que permanece válido até os dias de hoje. É um princípio que precisa estar no nosso coração agora. E aí, por fim, ele vai colocar uma igreja forte. Mais uma vez, Lucas destaca que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Isso mostra que uma igreja santa, que trata o pecado como pecado e não arranja desculpa para justificá-los, é uma igreja forte. Irmão Felipe, qual igreja eu tenho que congregar? Uma igreja que não tolera pecado. Irmão Felipe, eu tenho que ir para uma igreja bem rígida, aquelas igrejas... Eu não estou falando, irmão, de liturgia, não estou falando de regras, de crença, de doutrina, no sentido de costumes. Eu estou falando de gente séria, igreja séria, pastor sério, que não abriu uma igreja para fazer daquilo um meio de vida, mas que abdicou de algo, de alguma coisa, para servir a Deus e atender o chamado dele. Uma igreja que olha para as vidas e trata as vidas com amor, mas aponta e apresenta a solução para o pecado. Então, eu quero concluir dizendo para vocês que uma coisa chama a atenção na igreja primitiva. Eles tinham fogo sobre as cabeças. Atos 2, né? Línguas repartidas como de fogo. Esse fogo representa o poder e a unção do Espírito Santo, a presença viva. O que estava nas suas cabeças era o fogo do Espírito, era o temor, era a santidade de Deus. E aí Atos 4 vai nos dizer que todos vinham, traziam suas ofertas e lançavam aos pés dos apóstolos. O fogo estava na cabeça, mas o dinheiro estava nos pés.
Isso representa a generosidade, a comunhão, o desprendimento material dos irmãos, que compartilhavam seus bens e cuidavam uns dos outros, com amor e responsabilidade. Então, os discípulos tornaram a igreja primitiva próspera porque mantiveram o dinheiro aos seus pés, em atitude de generosidade e serviço, e poderosa em Deus, porque o fogo do Espírito Santo ardia sobre as suas cabeças. Queridos, que nós tenhamos fogo sobre nossas cabeças e todo o resto aos nossos pés. O dinheiro aos nossos pés. O problema é quando isso se inverte. Ou pior, quando não tem nem fogo. E tudo que a gente tem na cabeça é vontade de ter dinheiro. É vontade de fazer dinheiro, é vontade de... É complicado, irmãos, porque nós vivemos muito isso. É uma isca muito perigosa. Inclusive as igrejas, muitas, têm usado o dinheiro como forma de atrair pessoas. Aqui você vai prosperar, aqui você vai chegar longe, blá, blá, blá. Quando, na verdade, o que nós temos que entender é que o dinheiro é um servo. Ele é um excelente servo. Mas se torna e pode se tornar um péssimo senhor. Para concluir, takeaways aqui da nossa lição, uma igreja não conivente com a mentira. Então, o que é uma igreja não conivente com a mentira, irmão Felipe? É uma igreja santa e temente a Deus, chamada a viver em transparência e santidade, rejeitando toda forma de mentira e pecado em seu meio. Nós amamos todas as pessoas, mas o pecado precisa ser tratado. O meu, o seu, o nosso. Confessar uns aos outros, pedir perdão, nos arrepender. Então, por que essa igreja não pode ser conivente com a mentira? Porque Deus estabeleceu um princípio eterno da justiça. A pureza da sua igreja, onde o pecado é confrontado, para preservar a comunhão. É para isso que a gente disciplina as pessoas. Para preservar a comunhão. Não é para botar medo, não é para reprimir no sentido de oprimir ou simplesmente excluir. Não, mas para tratar. Para tratar. Por quê ou para quê, né? Para que a igreja manifeste o poder de Deus, seja um testemunho vivo da verdade e do evangelho e demonstre ao mundo um estilo de vida transformado pela graça e pela disciplina espiritual. É para isso ou para quê que ela precisa não ser conivente com a mentira. E nós, irmão Felipe, eu, o que é que eu levo dessa lição hoje? Nós somos responsáveis por cultivar humildade, vigilância e integridade pessoal, caminhando na verdade do Senhor, para que a igreja permaneça firme, próspera e unida no amor de Cristo. Eu preciso ser um elo forte da corrente da unidade. Um elo forte, junto, lado a lado. A conclusão nos diz que é possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender. Isso é terrível, porque isso traz para nós um sentimento e que a gente precisa entender que onde a verdade habita com humildade, a igreja permanece firme. E onde a mentira se esconde, o juízo de Deus não tarda a agir. Então eu queria concluir dizendo que muita gente acha que não existe mais... Deus não faz mais isso como ele fez com Ananias e Safira, da pessoa sofrer as consequências do pecado. Queridos, Deus faz. Não é de imediato, porque aqui se estabelece um princípio. Mas o resultado sempre é o mesmo. Morte. Morte espiritual, morte física. Irmãos, sempre o salário do pecado é a morte. Então que Deus nos livre dessa vida pela mentira. Que Deus ilumine o nosso coração. Nos faça sermos apaixonados pela verdade. Porque Cristo é a verdade. Que Deus em Cristo te abençoe. Aproveite a lição, baixe os slides e eu te encontro e te espero na nossa próxima aula. Até lá.